Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para o canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu vou conversar com o cartomante Omar Said. Ele tem mais de 20 anos de experiência na cartomancia. Olá Omar, tudo bom? Tudo bom, Fernando? Omar, eu chamei você aqui porque você tem opiniões bastante relevantes sobre três cartas do baralho cigano, que são as cartas astrais: a estrela, o sol e a lua. Então eu gostaria que você se apresentasse e começasse a falar de cada carta aí pra gente. Tá. Primeiro, eu quero parabenizar o canal pela essa oportunidade, também esse trabalho, né, de entrevistas. E meu nome é Omar Said, né, sou brasileiro, mas sou descendente de povo cigano, de origem árabe, é o egípcia, cultura árabe, mas nacionalidade egípcia. E trabalho com a cartomancia, astrologia já há mais de 20 anos. Então, assim, a minha visão também é um pouco mais histórica em relação às questões de interpretativas, até porque também eu fiz história, então a gente acaba saindo um pouco do lúdico e um pouco do fantasioso e começa a procurar suas raízes. E aí há umas certas divergências em relação a interpretações e opiniões pessoais minhas em relação aos outros, né? Você Mas fala é interpretação interessante. tradicional, né? Tem divergências Exatamente. à interpretação tradicional do Lenormand. É, não só do Lenormand, Fernando, toda a cartomancia, né? E incluindo o tarô, né? Nós temos o tarô clássico que vai falar de uma interpretação muito mais iluminista, temos o tarô de Crowley que vai falar mais hermético e o Lenormand que é um instrumento oracular que veio de uma base lúdica, né? E também que tem uns fundamentos cristãos, mas, enfim, a cartomancia em si, ela se origina dos naipes, né? Que é base do árabe naib, significa família, então a família naipiana. Uhum. Mas, se tratando de cartomancia, essa cartomancia que se chama tradicional, que é com baralho comum, nós temos que levar em conta dois fatores. Primeiro, existe uma leitura interpretativa que está relacionada à base europeia, que é a witchcraft, feita pelas bruxas, né, da Idade Média, e temos também a cartomancia árabe, que é a cartomancia feita pelos povos do Ocidente ou do Oriente. Então, são duas interpretações totalmente diferentes, embasadas em quê? Em uma cultura diferente. Então, uma coisa interessante que vale salientar nessa entrevista é o seguinte: quando eu lido com a cartomancia, eu procuro ver a origem do baralho na qual eu estou utilizando Uhum. e utilizar aquele mecanismo que foi proposto tecnicamente ou originalmente pelo baralho. Eu não acho, assim, eu não discrimino, respeito, acho muito gostoso até se misturar um pouco de religiosidade com a questão da cartomancia, mas é fundamental deixar também claro que os povos ciganos, falando do meu povo, não tinham religiões, né? Nós assumimos ou escolhemos a religião que a gente quer, o que for melhor para a gente. Uhum. Mas a nível oracular, a cartomancia ela vai se tratar do naib, ou seja, da família. Então é um oráculo que surgiu dentro de um meio familiar e por questões de necessidade de sobrevivência começou a ser expandido ou começou a sair de dentro de suas tendas, de dentro dos seus vardos para gerar um lucro, um retorno material. Então aí ganhou a popularização. Uhum. Ok. Então, Omar, vamos começar a falar da carta da estrela aqui. O que você pode passar assim de dica para quem está assistindo na hora da interpretação, quando cai ali em alguma pergunta a carta da estrela? Veja só, a estrela, eu vejo, como eu comentei contigo antes, né, nós temos essas três cartas do baralho, estrela, sol e lua, que são as únicas iconografias dentro do baralho Lenormand inacessíveis a nível palpável do ser humano, ou seja, intocáveis, né? A estrela, o sol e a lua. E elas exercem uma influência muito grande.
Isso leva em conta também a cultura dos povos nômades e até de outras culturas mesmo, da própria história da civilização, aonde os homens sempre foram guiados pelas estrelas, né, pelo sol, pela lua. A própria religiosidade antiga se baseia muito em sol e lua. Então, assim, nós temos 3 cartas do Lenormand que estão diretamente ligadas àquilo que é etéreo, aquilo que foge da nossa realidade mais palpável, né? Estão presentes, estão 24 horas por dia, mesmo que nós não a vejamos, mas elas exercem sim uma influência. Né? A estrela, por exemplo, eu não vejo a estrela como a estrela, eu vejo como constelações. Uhum. Então, porque nós temos também o Sol, que é uma estrela, né? Mas as estrelas seriam tecnicamente as constelações e traz uma longevidade muito maior. Elas estão muito mais distantes do que o próprio Sol e a Lua. Dentro de uma leitura do baralho, a estrela, por ela ter essa coisa da ligação muito antiga, por ser luzes, né? As estrelas são luzes que nós vemos e que já se explodiram há muitos e muitos anos. Nós estamos apenas vendo as luzes. Então, essa estrela ela vai tratar de ancestralidade, ela vai tratar de espiritualidade, ela vai tratar de uma coisa muito mais profunda dentro da nossa história ou dentro da nossa convivência mesmo, né, a nível oracular. Sim. E aí eu vejo a estrela, primeiramente, a estrela eu vejo como a nossa guia, o nosso orientador, por ser a primeira base de orientação do ser humano. Né? Depois, a nível energético ou espiritual, e leia-se espiritual não como religião. Eu vejo também como as questões de ancestralidade, com as questões da própria divindade em si, já que pela própria história da humanidade, os deuses habitam as estrelas. Então, a estrela tem uma carta ligada a muita espiritualidade profunda. Né? E dentro desse aspecto, ela fala diretamente ou pessoalmente, assim como os astros, os outros astros, diretamente com o consulente. Uhum. Então, por exemplo, as estrelas que vai falar para o Fernando são as estrelas, ao meu ver, as estrelas que compõem a constelação de Sagitário. Ah, é? Você considera o signo? Exatamente. Porque você nasceu sob o Sol em Sagitário. E o Sol, ele fala do nosso eu. Né? Nosso signo, na realidade, é o signo lunar, né? Como a gente se apresenta. O signo solar, ele vai falar do seu eu, né? Da sua intimidade. Aquilo em que você veio para ser, aquilo em que você veio a ser. Então, dentro de um aspecto pessoal, eu procuro associar, primeiro, essas estrelas às estrelas que compõem a constelação do consulente, e aí, dentro dessa combinação, ver exatamente aonde se posiciona no momento, qual a influência que essas estrelas têm com o Sol presente, em relação também com a Lua que está no momento. Então, assim, há um estudo que eu levanto dentro dessa interpretação da iconografia do Lenormand, embasado exatamente nesses posicionamentos atuais no momento da consulta. E Omar, então, quer dizer que para você, a estrela, a constelação... Pode chamar de estrela. A constelação de uma pessoa que é regida por Câncer é diferente de Gêmeos, na hora da interpretação. Exatamente. Muito interessante. A estrela dessa pessoa, a estrela desse canceriano, ela vai falar totalmente diferente, ou vai transmitir uma mensagem diferente do que a do geminiano. E você faz alguma consideração com a proximidade das estrelas com a carta do Sol e da Lua, numa mesa real, por exemplo, ou num bloco de 9? Como que você visualiza essas cartas? É interessante você citar essa questão dos métodos, porque assim, eu utilizo, sim, às vezes, entre aspas, às vezes eu utilizo alguns métodos, mas eu acho interessante nós que lidamos com a cartomancia criar um método muito próprio. Por quê?
Porque o oráculo ele tem que ter uma intimidade contigo. Da mesma forma que o oráculo ele responde ao consulente, ele responde também ao oraculista. Então, se eu digo ao oráculo, esta leitura vai ser embasada na leitura sarracena, todos os naipes, ou a leitura que eu fizer naipiana dentro para aquele consulente vai estar associada a essa interpretação. Uhum. Se eu pego um oráculo e digo, essa leitura vai ser witchcraft, vai ser witchcraft. Então, assim, você tem que perceber que o oráculo ele é uma via de mão dupla. Né? Ele não vai responder só ao consulente. Ele vai também responder ao seu comando. Então, por isso que é importante a gente deixar um pouco, vamos dizer assim, a fantasia de lado, né? E tentar ser muito mais, não vou dizer técnico para não ficar uma coisa muito fria, mas a gente ser lógico dentro da questão oracular. Né? O oráculo ele não se brinca. Né? Então, assim, se você diz que aquele oráculo vai responder aquela questão, ela tem que ser realmente clara para que não haja dúvida. Essa coisa de ficar respondendo, vou tirar isso aqui para confirmar, e vou tirar aquilo ali para confirmar, isso para mim não funciona. Inclusive, eu sou direto com os consulentes. Tira uma carta aí para confirmar. Não tiro. A resposta foi essa. A questão foi essa. A sua pergunta foi direcionada a isso e a resposta está aqui. Não tenho que confirmar. Então, a primeira tiragem vale ouro. Vale ouro. Por quê? Existe uma regra fundamental dentro da cartomancia ou de qualquer outro oráculo. Se você não acredita no seu oráculo, como você passa confiança para o consulente? Então, a partir do momento em que eu tiro uma combinação e eu fico na dúvida qual a interpretação daquela combinação e eu tenho que tirar alguma outra carta para confirmar, ou eu tenho que confirmar ao consulente aquela resposta, isso já denota uma falta de confiança da minha parte ou que o oráculo está brincando com você. Omar, eu conversei com uma amiga minha cartomante, uma coisa que a gente vê bastante em grupos de cartomancia. A pessoa faz uma pergunta e tira uma carta, não sai uma carta positiva e quer tirar outra para ver se sai uma positiva. Não saiu, a terceira carta negativa. Então vai tirando cartas até ela ver o que está querendo, né? Uma tiragem que poderia, uma pergunta que você poderia responder com 3 cartas, ela tira 9 até sair, por exemplo, o sol, até sair o coração, até sair os peixes. Isso é totalmente você sabotar o baralho, não é? Considero que sim. Eu quero deixar bem claro que, por questões de, eu não vou dizer ética, mas por questões de princípios, eu respeito qualquer oraculista sério e qualquer método que ele utilize. Mas eu acho desnecessário você ficar realmente querendo dar a resposta que o consulente quer ouvir. Primeiro, todas as cartas, dentro de qualquer cartomancia, ela não tem negativa nem positiva. A polaridade é um instrumento que existe em equilíbrio no universo. Então, assim, todas as cartas ela tem sim o seu lado deficiente e o seu lado positivo. Então, se a carta das nuvens, o consulente acha que é uma carta negativa, de repente, naquela combinação, ou naquele posicionamento que as nuvens estão, ela pode ser extremamente favorável, ou pode ser muito positiva, ao meu ver. E é essa a resposta que eu vou dar ao consulente. Então, eu não vejo isso de carta negativa e carta positiva. Eu interpreto o conjunto, as combinações. Até porque cada naipe, cada lâmina, vamos dizer assim, ela é como se fosse uma letra. E uma letra só, ela basicamente não diz nada. Então, você tem que ter um conjunto de letras para se formar uma palavra e um conjunto de palavras para se formar uma frase. Mas, para que isso seja claro para o consulente, é importante também que o consulente seja claro para o oráculo. Ou seja, eu quero saber sobre isso. E ser específico. Aí não deixa margem para dúvida.
Porque às vezes o consulente chega na sua frente e pergunta: eu quero saber sobre o meu caminho emocional, meu caminho do coração. Isso é muito vago. Uhum. Eu disse, não, eu quero saber sobre fulano, cicrano, eu quero saber sobre minha relação com X e Y. Aí você não tem um leque de opções para deixar, inclusive, você na dúvida. Não. O oráculo vai ouvir o questionamento e vai responder ao questionamento de maneira bem direta e bem clara. Omar, você citou uma carta aí que eu achei bastante interessante, as nuvens. E se a gente levar em consideração o que você nos falou no começo do vídeo, a nuvem também não é palpável ao homem, né? É uma carta, É, é uma é. carta que não seria astros, Uhum. mas as nuvens estão no céu e a gente não tem como tocá-las. Eu acredito pedir que é palpável porque eu já palpei. Ah, é? Já subiu o Vesúvio e já palpei um pouco de nuvem. Ah, é. Se você está aqui no Rio e às vezes você está no Cristo Redentor, em um determinado período do ano, você consegue, Uhum. né? Porque as nuvens elas se tornam mais baixas. Sim, Então, então assim, não é tão isso. fora do alcance. Quando eu falo de não palpável, eu falo daquela questão mais cósmica, né? Não é que as nuvens têm sim dificuldade, né? Você não vai, né, aqui na Terra que você vai alcançar a nuvem, mas se você escala a montanha, que é outra carta Uhum. do Lenormand, você toca nas nuvens, Sim. né? Então, Omar, qual é o tipo de interpretação que você dá à carta do Sol? A carta do Sol é uma carta que, vamos dizer assim, iconografia, né, desde a iconografia do Lenormand ou de qualquer outro oráculo, por ser um astro forte e também fonte da existência da vida, né? Sem o Sol não existiria a vida. O Uhum. Sol ele está associado exatamente ao nossa força vital, tá? Então eu vejo o Sol e o Sol ele tem uma relevância. Depois a gente vai comentar, inclusive quando falar sobre a Lua. O Sol ele tem uma importância grande na leitura do consulente. Por quê? Porque é naquele momento, naquelas cartas que rodeiam o Sol, que você vai ver o que é que realmente o consulente espera ou o que o consulente tem diante da própria vida dele. O que está alimentando o consulente naquele momento, já que o Sol é a fonte de vida. Uhum. O que está provocando esse movimento mais ativo, mais dinâmico, mais expansivo dentro do consulente. Tá? Não vejo o Sol como vitória, porque ele disse, eu faço uma leitura, né, da escola alemã, e pela escola alemã a carta da vitória é a carta da âncora. Então, o Sol ele traz justamente essa questão do seu eu, né, da essência e da energia que vibra dentro de cada um, como aquela chama que está dentro de você, lhe mantendo vivo. Então, o Sol, na minha visão, é o eu, é o momento do consulente ou as expectativas que o consulente está colocando para fora ou atraindo para ele dentro dessas questões, né? O que foram lançadas no momento da consulta. Tem duas frases bastante populares que citam o Sol. Eu vou falar uma de cada vez, eu gostaria que você desse uma consideração. O Sol nasce para todos. Como que você veria essa frase dentro do significado do Sol na sua interpretação? Eu acredito que sim, que nasce para todos, mas em momentos diferentes. Uhum. E é tampar o Sol com a peneira. Tampar o Sol com a peneira seria justamente aquela questão que a gente viu no início da nossa entrevista, né, sobre o consulente querer a resposta que ele quer e o oraculista querer buscar agradar o consulente diante daquilo. Uhum. Então, da expectativa do consulente. Isso é tampar o Sol com a peneira. Então, assim, não. Se está ali na frente, se você está recebendo essa luminosidade do Sol, você abrace ela, você receba e você alimente-se com essa energia. E deixando bem claro, o Sol, ele tem, como a gente viu antes, né, não existe carta positiva nem negativa, existe polaridade dentro das cartas. Por exemplo, a própria nuvem, ela pode ofuscar sim a luminosidade do Sol.
né? Assim como outras cartas também que podem fazer com que o Sol ele fique oculto diante do consulente, ou fique atrás do consulente, né? Como são as cartas da Lua, por exemplo, né? Que se opõe ao Sol se a lunação do momento não for a Lua nova, né? Se for qualquer outra lunação. Quando você vai fazer suas interpretações, você leva também em consideração eclipses? Sim, sim. Inclusive, eu não faço leitura diante de eclipses. Ah, Né? é? Isso é uma questão particular, pessoal, até cultural mesmo, a nível, né, de estrutura mesmo, de tradicional do meu povo. Então, quando há um eclipse, não é um momento de você abrir um oráculo para questões ou para responder algumas coisas. Isso tem dentro da cultura egípcia uma explicação até, vamos dizer assim, de fácil entendimento para as pessoas. Por quê? Porque durante os eclipses, nosso povo, eles se escondiam ou eles tentavam se visualizar bastante em relação ao que estava para acontecer, como se fosse um prelúdio do fim dos tempos. Não era entendível direito o porquê o eclipse. Né? Então, quando o eclipse era visualizado, era um momento de medo, era um momento de insegurança, era um momento de você não questionar ao outro lado ou ao universo questões. Uhum. Então, nesse momento, até por tradição, eu procuro não abrir o oráculo. Tanto é que quando há eclipses, porque como astrólogo eu tenho que estar acompanhando também o movimento, né? Quando há eclipse, eu procuro não fazer leituras dentro da cartomancia que envolvam os naipes. Uhum. E a carta da Lua. Eu assisti uma palestra que você deu num evento organizado pela Tânia Durão, que você considera a fase da Lua nas suas jogadas. Como que é isso? Bem, como eu disse, eu levo em consideração, né, não só as posições das estrelas, as constelações, o Sol também, né? A Uhum. Lua também tem a mesma relevância para mim dentro desse aspecto de leitura oracular. Eu sempre, quando vejo a carta da Lua, eu procuro perceber a lunação do momento. Por quê? A Lua é o astro que, vamos dizer assim, influencia mais diretamente com as nossas emoções, né? Ou com aquilo que o consulente está ali na sua frente. O que é que impulsiona o consulente a buscar um oraculista? São as emoções, são as necessidades dele do momento. Ou ele pode estar muito ansioso, ele pode estar eufórico, ele pode estar passando por algumas dificuldades. E eu vou dizer 90% dos casos que levam o consulente a uma mesa de cartomancia não é espiritual, é justamente pessoal, né, e vamos dizer assim, psicológicos. Então, a Lua ela tem uma influência muito grande dentro de nós como seres humanos, assim como os seres vivos de forma geral. Né? Então, eu procuro ver a energia ou a influência dessa Lua no momento. Por isso que eu trago essa relevância. Não é uma questão mágica, não é uma questão espiritual, não é uma questão religiosa. É uma questão biológica. Uhum. A Lua, ela exerce uma força de puxa, estica com o Sol, ela e o Sol junto e a Terra no meio, ela faz esse efeito gravitacional sobre as moléculas de H2O e que acabam mexendo com vários aspectos da biodiversidade na Terra. E nós, como somos 70% água, né, então nós sofremos também essa influência. Então eu procuro ver a Lua do momento ou a relação que essa Lua tem com as emoções do consulente no momento. Então não é porque a Lua é nova, é crescente, é minguante, é cheia, é porque é Lua de magia, Lua de limpeza, não tem nada a ver com isso. É justamente a influência em que a Lua está mexendo no momento com as emoções do consulente. Uhum. Né? Isso a nível astrofísico, né? Porque nós sabemos também que a Lua ela tem essa grande força, mas ela não trabalha sozinha. Ela trabalha com o Sol, nesse aspecto. Então, se o consulente ele carrega o Sol
e a Lua está presente no momento, essa Lua está exercendo uma influência muito grande naquela fase ou naquela situação do consulente, naquele pensamento dele. Por isso que eu procuro associar aquele momento com a alunação e ver aonde se encaixa isso em relação às outras cartas. Por exemplo, uma pessoa quer saber sobre o amor e sai a Lua numa tiragem, vamos supor, de 5 cartas, e a Lua, o período da Lua é a Lua minguante. Então você já associa o significado da Lua minguante com o estado emocional da consulente. Exatamente. O que é a Lua minguante no aspecto astrofísico? Né? Vamos sair um pouco dessa questão mágica. Né? O que é a Lua minguante no aspecto astrofísico? É basicamente uma Lua neutra. É uma Lua que não exerce ela função nenhuma. Ela está em oposição ao Sol, então ela não exerce quase uma neutralidade em relação às energias do momento. Então, se o consulente ele vai questionar ao oráculo alguma coisa sobre o amor dentro de uma alunação minguante, eu já vejo ali presente naquela leitura que isso não tem tanta importância para o consulente. O consulente apenas está questionando uma coisa por mera curiosidade. Não está mexendo tanto com as emoções dele. E qual é a melhor fase da Lua para você? A melhor? Eu não diria assim uma melhor fase, né? Nós temos a lua nova e a lua cheia, são luas muito semelhantes. São duas luas que estão em conjunção com o Sol. Só que a lua nova ela caminha durante o dia com o Sol, por isso nós só vemos ela no início da manhã ou no final da tarde. À noite não vemos. E a lua cheia que nós vemos à noite. Então a lua nova e a lua cheia elas estão em conjunção com o Sol. A lua minguante ela está em oposição ao Sol. Então ela exerce a neutralidade. E a lua crescente ela está a 90 ângulos do Sol em relação à Terra. É o que a gente chama de quadratura. É a lua em quadratura. Isso inclusive para as marés de quadratura. Então é aquele momento onde há uma, vamos dizer assim, mexe com a questão. Está ouvindo? Estou ouvindo. Passou o carro. Mexe com a questão de maneira desordenada. Né? Claro que todas essas influências astrológicas, também a nível mágico, né? Porque eu não vou dizer que não lido com a magia, lido sim, mexo com aspectos energéticos, lido sim com aspectos mágicos, mas dentro de uma cultura mais sarracena. Então nós temos também que perceber esse movimento, esse posicionamento dos astros em relação aos efeitos mágicos. Mas, como eu disse no início da nossa entrevista, eu não associo a questão mágica, a questão energética, à questão oracular em si. Então, são dois aspectos totalmente diferentes. Então, assim, na minha opinião, não existe uma melhor lua. Existe um momento mais propício para um determinado aspecto. E você pode ter benefícios fantásticos durante uma lua minguante. E, Omar, durante esses 20 anos de experiência, em uma jogada só, já saíram as 3 cartas, a Lua, o Sol e as estrelas? Já sim. E aí, nesse momento requer uma atenção muito mais especial, né? Porque eu utilizo geralmente números ímpares para os meus métodos, né? Métodos que eu mesmo desenvolvi e que faz parte da minha leitura. Então, dentro dessa conjunção, vamos dizer, dessa combinação astrológica na mesa de consulta, aí requer uma atenção muito mais especial, porque eu tenho que ver as influências das outras cartas em relação a estes 3 astros e em relação ao consulente. Mas o que é que eu vou analisar primeiro dentro dessa leitura onde vem os 3 astros? Primeiro eu vou analisar as expectativas do consulente, que é a Lua. É o que está mais perto da Terra. Segundo, eu vou analisar o Sol. É o que está mais perto da Terra. E por último, as estrelas. Então,
existe também uma hierarquia dentro dessa análise para que eu não me perca diante da resposta, ou não perca, como se diz, o fio da meada na leitura ou na resposta para o consulente. Então, Omar, muito obrigado por aceitar meu convite e que desejo bastante sucesso aí para você. Eu que agradeço e que os espectadores dê bastante curtida, que seu canal realmente seja um sucesso. Falar em seu canal seja um sucesso, vamos tirar uma carta aqui do seu canal. Vamos. Vamos ver. Você me veio isso na mente agora. Você vai tirar qual tipo de baralho? Eu tô com baralho Lenormand. Tô com medo. Fique com medo, não. Deixa eu só baixar um pouco a câmera aqui para você visualizar, que eu vou pedir que você... Eu dividi o baralho em 3. Da minha direita, do centro ou da minha esquerda? Do centro. Então, a primeira carta do centro é a carta para o seu baralho, ou para o seu canal. É uma mensagem para o seu canal, Lenormand. Ai, maravilha! Rainha de Espadas e o buquê. Então, muita felicidade, tá? Muito sucesso. A gente sabe que as flores, ela tem uma interpretação muito importante no Lenormand, até porque ela significa justamente o reconhecimento das coisas. Quando você oferece o buquê a alguém, é porque você reconheceu o talento, porque você reconheceu uma conquista, você reconheceu uma vitória, um amor, seja lá o que for. Então, receba esse buquê desse Lenormand, e pelas mãos da Rainha de Espadas, uma mulher extremamente lógica. Tá? A Corte de Espadas é uma corte que está associada principalmente à colônia francesa. Então, seja muito lógico, muito racional, muito técnico dentro das suas colocações, tá? Respeitando, sim, os outros e o outro. Né? A Rainha de Espadas em si, ela traz esse aspecto muito firme da grande mulher por trás do grande homem. Então, é o reconhecimento, ou talvez a minha mensagem diante desse canal, diante do seu trabalho. Eu já venho acompanhando o seu trabalho há algum tempo. É porque eu sou meio... eu acho que eu sou o único geminiano que fica escondido. Porque, meu sol é em Gêmeos, mas eu tenho certas combinações, certas conjunções aí que me deixam muito no anonimato por questões muito pessoais também. E, assim, eu não gosto muito de expor, mas aceitei o seu convite por achar o seu trabalho muito interessante, muito legal. E eu acho que seria interessante realmente você dar adiante, até porque, para quem está começando, é importante ouvir opiniões diversas, né? Tanto de profissionais que já estão há grandes caminhos, grande tempo, como também aqueles que estão iniciando, quanto profissionais que são mais técnicos, outros mais espirituais, outros mais religiosos. Eu acho que essa mistura toda acaba fazendo com que o aprendiz, né, o neófito da cartomancia, ele acabe vendo aquilo que realmente funciona para ele, o que realmente vai funcionar também em resposta ao consulente. Isso é a grande importância. Então, receba essas flores, tá, do Lenormand, e um grande beijo e obrigado pelo convite. Para quem está assistindo também, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Que os astros sempre conspirem a favor, né? Sol, lua, estrelas. Sempre que vocês puderem, olhem para o céu. Nós temos uma mania de não olhar para o céu. Olhem, não percam esse costume. Eu vou ter que desligar mesmo, porque eu acho que a minha cliente acabou de chegar aqui, viu? Buzinado na minha porta. Então tá, Omar, muito obrigado novamente. Abração. Tchau. Um beijo grande, tchau.